Fala galera, dá só uma olhada nesse anime aqui. O nosso protagonista foi mandado para uma escola de magia por recomendação do seu irmão, mas ele se enganou muito quando achou que seria uma simples escola de magia. Lá, ele encontra muitos mistérios e um labirinto enorme que toma conta da escola à noite. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like gostoso e se inscreva aqui no canal que ajuda demais a gente crescer, beleza? Bora pro recap! O anime começa nos explicando que nessa escola, 20% de todos os alunos matriculados vão de base antes de se formar. E isso por várias causas diferentes. E após essa breve explicação, nos é mostrado o nosso protagonista e vários outros alunos caminhando em direção à escola. Enquanto ele caminhava, uma flor vem falar com ele. Isso mesmo, uma flor falante. Ela diz que ele está bem nervoso, e ele responde perguntando a ela se está tão aparente assim. A flor confirma e diz para ele tentar dar uma relaxada, já que hoje é o dia da sua cerimônia de entrada, e mesmo que um futuro terrível o aguarde, ele deve ficar feliz com isso. Que florzinha maligna, velho. Após isso, o nosso protagonista fica meio pensativo e diz que esse tipo de coisa pode realmente assustar os novatos. Após isso, ele encontra um garoto e uma garota que estão comentando sobre a tal planta falante. O cara fala que ela não deve se preocupar com a língua afiada dela, já que as plantas dali são especialmente maldosas, já que elas estão envoltas de muita magia e isso acaba mudando o temperamento delas. A garota se alivia e diz que mesmo não conhecendo muito de plantas mágicas, ela particularmente ama criaturas mágicas, de todos os tipos. Em seguida, vem uma loira brigando com um nerd e ela fala que ele deve olhar por onde anda em vez de ficar lendo aquele livro, já que por conta disso, ele quase pisou no caule da madame, aquela planta de agora a pouco. E nesse momento, uma garota usando vestes de samurai passa por eles, chamando a atenção de todos, mas não apenas por suas roupas, como também por sua incrível beleza. E agora, por algum motivo que a gente não sabe ainda, nos é mostrado uma cena que aparenta ser no futuro, onde Oliver, o nosso protagonista, luta com a tal samurai. E ele começa a pensar que conhecer ela talvez seja o seu destino. Um tempo depois, eles chegam na escola e logo de cara presenciam um desfile de criaturas mágicas, onde várias bestas e animais desfilam para todos. Em dado momento, aparece um dragão, e um garoto pergunta a Oliver qual é a raça dele. Oliver explica que aquele é um Fafnir, e complementa dizendo que não há outro dragão com escamas tão brilhantes e belas. O garoto se surpreende e fala que ele manja mesmo. Após isso, esse mesmo garoto que falava com Oliver pergunta o que houve para a garota de antes. Ele fala que ela disse gostar muito de criaturas mágicas, e se esse é o caso, por que ela tá tão séria? Ela diz que sim, gosta muito, mas manda eles darem uma olhada no desfile. Eles estão fazendo um troll andar junto de outras bestas como se ele fosse apenas um monstro qualquer, e ela fala que isso não deveria ser permitido. O garoto, por sua vez, diz que ele é apenas um troll. Eles não falam a língua dos humanos e ainda por cima os mais selvagens atacam vilas e pessoas. Nessas circunstâncias, ele diz ser óbvio que adestrariam alguns para o servirem. A garota fica bem pistola e fala que eles só fazem isso porque os humanos invadem os seus territórios e que, na verdade, eles são criaturas gentis, e começa a discutir por causa disso. E nesse momento, o nerdola lá do início manda eles ficarem quietos, já que estão o incomodando. Eles se desculpam e o garoto fala que está tudo bem. E nesse momento, Oliver fala que eles têm que se apresentar antes de brigarem assim. E quando a garota iria falar seu nome, um dos alunos lança um feitiço nela e ela começa a correr contra sua própria vontade. Ela vai indo em direção aos monstros e quando se dá conta, ela fica bem em frente a um troll. A magia em suas pernas é removida, mas agora já é tarde demais. O troll está bem em sua frente e olha fixamente para ela. A garota fica paralisada e o troll resolve atacá-la. Mas antes dele conseguir fazer isso, aquela samurai dá um grito bem forte e o troll para o seu movimento de ataque. Ela entra na frente da garota e pergunta se ela consegue correr. Ela, por sua vez, diz que não e que suas pernas estão travadas. A samurai fala que se esse é o caso, ela apenas deve continuar onde está e que ela dará conta do resto. A samurai puxa sua espada e os outros garotos tentam ajudar ela distraindo o troll. A garota loira usa uma magia, mas não faz nem cócegas no troll. Em seguida, eles tentam todos juntos, mas Oliver manda eles pararem, já que provavelmente não funcionaria igual anteriormente. Ele diz ter um plano, fala para todos eles usarem feitiços de vento e mirarem onde ele está mandando.
Logo eles fazem assim como Oliver mandou, e ele então usa um feitiço que soma com o dos outros, trazendo assim um dragão de vento que faz um barulho bem alto, assim chamando a atenção do Troll. Nesse momento, a samurai encontra uma abertura e parte para cima do Troll. E enquanto ela pula para atacá-lo, o seu cabelo fica branco e ela finalmente acerta uma espadada no coco do bichão, o que o nocauteia e ela consegue salvar a garota. Após derrotar ele, as suas mãos ficam tremendo e ela começa a reclamar de quão duro é a cabeça do Troll. Lá ela diz que parece que lavou as mãos com um trovão. E eu me pergunto se alguma vez ela já fez isso para saber a sensação. Mas beleza, né? Em seguida, os 4 chegam e a samurai agradece a ajuda deles. Graças ao feitiço que eles fizeram, ela conseguiu finalmente deixar o like e se inscreveram aqui no canal. Peguei vocês, né? Se inscrevam aí também! Na verdade, graças ao feitiço, ela encontrou uma abertura para conseguir macetar o Troll gigante. Um tempo depois, eles chegam na escola e estão na cerimônia de admissão. Oliver vai falar com a samurai e se surpreende que ela não tinha nenhum plano quando se colocou na frente daquele Troll. Ela fala que apenas não viu alternativas, ela tinha que salvar a garota. E nesse momento, Oliver se lembra que a cor do cabelo dela mudou naquela hora e chama essa habilidade de Innocent Color. É meio que uma transformação que facilita o fluxo de partículas mágicas pelo corpo, dando assim mais poder para quem usa essa habilidade. E dito isso, ela deve ter um grande potencial para ser maga. Agora é anunciado que a cerimônia começará. A diretora aparece depois de um raio surgir bem no meio da sala. Ela se apresenta e diz que seu nome é Esmeralda, a diretora daquela escola. Ela começa se desculpando pelo incidente do Troll e informa a todos que ele já foi capturado e está sob controle. Após isso, ela fala que a Academia de Magia Kimberly será a casa de aprendizado deles, onde eles passarão seus próximos 7 anos. E diz que o que importa naquela escola são apenas 2 palavras: liberdade e resultados. Em outras palavras, ela diz que eles devem morrer e viver do jeito que quiserem, e complementa dizendo que isso não é uma metáfora, já que 20% de todos os matriculados não se formam por terem sido eliminados antes do fim do curso. E ela diz que se alguém tem alguma pergunta sobre o que ela acabou de falar, deve dizer imediatamente que ela responderá. Nesse instante, a samurai Bocó levanta a mão e diz ter uma pergunta. A diretora manda ela perguntar e assim ela faz. Mas vemos que ela não tem bem uma pergunta. Ela aconselha a diretora a fazer movimentos circulares assim como vocês estão vendo, caso sinta dor de cabeça. E logo ela passará. Oliver olha para ela e pergunta se ela é burra. E ela fala que não. Aquilo é verdade e funciona mesmo. Tentem aí na casa de vocês e me contem aqui nos comentários se funcionou, beleza? E em seguida, a diretora diz que o banquete de boas-vindas irá começar. E logo usa uma magia para fazer todos flutuarem. E quando caem de volta, todas as mesas estão postas. E os veteranos entram no salão para comemorarem junto com eles. Após isso, aparecem comidas. Muitas comidas. Eles se sentam e começam a conversar. Eles vão se apresentando e a loirinha começa. Ela diz que o seu nome é Michela McFarlane. E em seguida, a doidinha dos bichos se apresenta. O seu nome é Kate Alto, o que é irônico, já que ela é bem baixinha. E ela complementa que gosta de criaturas mágicas e qualquer tipo de animal também. Após ela, um garoto se apresenta. O seu nome é Guy Greenwood e sua família é feita de fazendeiros. Depois dele, aquele nerdola se apresenta. O seu nome é Peter Heston, e ele fala que seus pais são sem magia. E nesse momento, Oliver o elogia dizendo que ele está lendo um livro bem legal, o que o deixa muito empolgado, já que ele não conhecia ninguém que gostasse das mesmas coisas que ele. E após isso, Oliver se apresenta. O seu nome é Oliver Horn. Ele diz que sua família tem magos desde o seu avô, e no momento, ele está morando com alguns parentes. Ele diz que tem primos que considera como irmãos, e eles já estudaram na Kimberly, e ele deseja, assim como eles, seguir os mesmos passos. Michela fala que o jeito que ele fez aquele Dragon Voice foi incrível, e Oliver diz que alterar feitiços e usá-los de outras formas é o que ele faz de melhor. E por último, a samurai se apresenta. Ela diz que nasceu em uma família de samurais lá no Oriente, e o seu nome é Nanau Hibia. Nanau Hibia, com N, tá? Só tô explicando aqui porque a legenda costuma me trollar, igual no caso do Setsu lá, lembram? Bom, mas enfim, ela fala que sua vinda para a escola foi esquisita. Ela conta que estava prestes a ir de base em uma guerra,
quando de repente, um mago chamado McFarlane a salvou e convidou ela para a escola. A loirinha diz que já que esse cara tem o mesmo sobrenome que ela, provavelmente é do pai dela que Nanau está falando. Ela só acha estranho que ele foi até a Ásia. Após todos se apresentarem, eles começam a comer para comemorar a entrada de todos na academia. Alguns não sabem como cortar ou servir os pratos. Então Oliver acaba virando o garçom de todos ali. Um tempo depois, já de noite, Oliver observa o relógio e vê que eles estão meio birutas. Ele percebe que há alguns enganadores de relógio ali. E por isso, ele deve prestar atenção para não perder o horário das coisas. Aqui vemos que ele está dividindo o quarto com Peter. Oliver resolve dar uma volta lá fora, um pouco antes de amanhecer. E ao sair, uma voz conversa com ele e pergunta o porquê dele estar saindo tão cedo. Oliver responde que apenas quer dar uma olhada na escola enquanto ainda está tudo quieto. E pergunta quem é ela. A moça manda ele não se preocupar. Ela é apenas uma agente secreta enviada por Gwyn, o irmão de Oliver. E ela recebeu ordens para o observar até ele se acostumar com o local. Oliver pergunta o nome dela. E ela fala que é Teresa Caster, e após isso ela vai embora. Oliver então segue caminhando até que chega em uma fonte. E adivinhem só o que ele encontra lá. Sim, exatamente o que todo mundo está pensando. Simplesmente uma samurai pelada tomando banho na fonte da escola. Era óbvio, né? Aposto que todos pensaram nisso. E nesse momento, Oliver fica paralisado ao olhar para ela. Mas logo usa sua varinha para fazer uma barreira para que ninguém veja a doida nua. Após isso, ele pergunta o que raios ela está fazendo ali, já que ali não é lugar para tomar banho, e aquele lugar fica bem à vista do dormitório masculino. E mesmo que seja muito cedo, isso é um problema. Ela fala que não tem problema verem. Vemos aqui que ela é completamente tapada, assim como a gente suspeitava, mas ela fala que não está apenas tomando banho. Ela está se purificando de todo o sangue jogado nela durante a última guerra. Oliver observa que ela tem muitas cicatrizes e ela fala que foram duras batalhas durante a guerra. E Nanau se desculpa por ele estar vendo esse tipo de coisa. E Oliver, ao observar ela, lembra de outra pessoa que não sabemos quem é ainda. Nanau termina e Oliver oferece sua capa para que ela se cubra. E ela agradece. Ele, em seus pensamentos, diz que acabou de conhecer uma garota pura e inocente, mas com um leve cheiro de sangue que nada poderia remover. O vídeo de hoje começa com um dos professores dando a eles as boas-vindas à aula de artes de espada. Mas antes de começarem a aula, ele faz uma revisão do que são essas tais artes de espada. O professor pergunta se alguém consegue explicar do que se trata, e prontamente Peter, nerd do jeito que é, logo se voluntaria para explicar. Enquanto ele se apresentava, alguns alunos começam a zoar ele, dizendo que ele é um nerdola e não deve fazer mais nada da vida a não ser estudar. Falam também que ele quer virar o queridinho do professor logo no primeiro dia. Oliver percebe que os canalhas estão falando do seu amigo, mas resolve não fazer nada por enquanto. E em seguida, Peter começa sua explicação. Ele fala que as artes de espadas são técnicas realizadas com espadas. Ah vá! E o uso da espada por parte dos magos começou há aproximadamente 400 anos, quando um mago bem famoso foi derrotado por um sem magia no X1. Desde então, os magos carregam espadas para lidar com ataques de curta distância ou quando não tem tempo de recitar um encantamento. Ele pode também lutar com a espada e usar magia sem encantamentos para distrair ou cegar seu inimigo, tornando assim a luta dos magos bem mais dinâmica e se tornando um estilo padrão até os dias de hoje. O professor diz que a explicação dele está correta e informa que sempre no primeiro dia ele escolhe 2 alunos que saibam usar espadas para se enfrentarem em um duelo. E logo em seguida pergunta se alguém se disponibiliza para isso. Sem nem pensar 2 vezes, Nanau, aquela samurai maluca que a gente viu no episódio passado, se prontifica aí. E em seguida, um dos canalhas que estavam zoando com Peter também se propõe a participar do duelo, claramente na intenção de tomar vantagem para cima de Nanau e ganhar fama por isso. Oliver percebe isso e logo também levanta o braço e fala que ele é quem lutará com Nanau, já que ele já tem uma ligação por terem lutado juntos com aquele troll que vimos lá no episódio passado. O garoto fica pistola e manda ele não se intrometer, mas Oliver é firme e diz que quem não deve se intrometer é ele. O garoto pilantra tenta fazer pouco de Oliver e fala que ele foi muito besta de ter ido lutar com o troll. Ele fala que nesse tipo de situação, ele devia esperar os instrutores ou alguém mais velho resolver a situação. Oliver diz que sim, essa é uma decisão bem racional, e pergunta se é isso que ele faria quando um colega seu está prestes a ser destruído. E nessa pergunta, Oliver acaba com o engomadinho, e ele fica bem pistola. Quando ele iria
começar a falar um monte de besteira, Sheila o interrompe e fala que se ele quer tanto assim lutar, ele deveria lutar com ela. Sheila complementa que quase todos ficarão mais impressionados se ele derrotar ela ao invés de Nanau. E pergunta logo em seguida se ele tem medo de lutar contra ela. O garoto fala que não, para não sair por baixo. Aceita a proposta e assim fica decidido. Oliver lutará com Nanau e Sheila lutará com o garoto paspalho. O professor aceita, e logo o primeiro duelo entre Oliver e Nanau começará. Antes de começarem, o professor usa um feitiço que faz com que os ataques deles não sejam letais. Sendo assim, eles não se machucarão, e ganhará quem acertar um ataque fatal no peito ou no coco do próximo. E já deixa avisado a todos que os duelos entre alunos só podem ser realizados dessa forma, e quem for pego duelando sem o feitiço de não letalidade será punido severamente, isso se não se eliminarem no processo. E em seguida, começa o duelo. Oliver pensa em pegar leve, já que Nanau não é boa com magia, e também não conhece a arte da espada. Porém, Oliver não podia estar mais enganado. Nanau é muito boa com a espada, ela adquiriu muita experiência lutando em campos de batalha reais. Oliver começa a tomar muita pressão de Nanau. A bichona tá fulminante. Ele então vê que não vai dar de pegar leve e começa a usar magia para lutarem. Vemos aqui que os dois são extremamente fortes e em dado momento, enquanto cruzavam suas espadas, até sobe uma onda de choque no ringue. Eles seguem tendo uma batalha incrível. Oliver nota que isso não é um simples duelo. Vê também que a espada de Nanau já foi banhada por sangue de muitas pessoas. E no meio da luta, eles se afastam e Nanau começa a se emocionar por algum motivo. E por um curto período rola ali um climinha entre os dois. Nanau fala que agradece profundamente a ele por estar tendo uma batalha tão magnífica. E logo em seguida os dois se concentram em seus últimos ataques. E Oliver, em seus pensamentos já doidão de espada, fala que agora quer lutar com tudo contra ela. Até um dos dois irem de vala. Olha as ideias desses dois, mano. Mas infelizmente pra eles, ou felizmente, né? O professor interrompe a luta antes deles conseguirem se atacar. O professor, bem pistola, pergunta se eles não lembram o que ele falou pra eles não se eliminarem. Ele fala que mesmo que inconscientemente, eles acabaram quebrando o feitiço de antiletalidade. E Oliver, pensando, se pergunta o que diabos ele estava tentando fazer. E após isso, o professor manda eles guardarem suas espadas e irem descansar. E em seguida, Sheila fala para o professor que apenas aquela luta já foi o suficiente e gostaria de desistir da sua luta contra Andrews, e ele concorda com isso. Nesse momento, Oliver mete o pé e vai embora bem sério. Enquanto ele ia, Nanau corre atrás dele e, bem empolgada, fala que aquela luta foi muito esplendorosa, seja lá o que signifique. E ela diz que nunca teve um duelo tão empolgante assim. E no auge da sua loucura, ela fala que realmente foi uma pena eles não conseguirem se finalizar. Mas Oliver segue andando e não dá muita bola para ela, até que ela chama ele para lutar de novo, com lâminas reais e sem feitiços de antiletalidade. E ao ouvir isso, Oliver fica muito revoltado. Ele diz que se recusa e fala também que nunca mais irá lutar contra ela, já que ele não quer mandar ela de vala e nem quer ser eliminado também. E adivinhem só o que ela faz quando ele diz que não quer que nenhum dos dois morram. Sim, exatamente. A mina começa a chorar. Depois que eu chamo ela de maluca, vocês ficam reclamando aí, ó. Mais tarde, eles vão até uma fonte e conversam sobre a última aula que tiveram, que foi a aula de feitiçologia, onde a professora era uma véia que não gostava que magos usassem espadas em batalha. Para ela, só magia bastava. Após conversarem um pouco, eles vão para a próxima aula, a aula de biologia mágica. Kate fica muito animada, já que ela ama criaturas mágicas e animais em geral. Ela fala que estava ansiosa por essa aula o dia inteiro. A professora começa a falar de um jeito bem amedrontador. Ela diz que na aula dela, as criaturas mágicas são vistas apenas como recursos, e um ou outro acaba sempre indo de comes e bebes. E diz também que com ela aprenderão a melhor forma de explorar essas criaturas. Logo em seguida, ela invoca os bichos que serão usados na aula de hoje. São bichos da seda gigante. Essas lagartas que vocês estão vendo aí. Basicamente, na aula de hoje, eles terão que canalizar magia nos bichos para que eles produzam seda. Porém, não é tão simples assim. Caso eles coloquem magia de forma excessiva ou descontrolada, o casulo dele ficará preto e sairá um mini demônio de lá. Caso isso aconteça, eles devem queimar o bicho sozinhos. A professora também fala que eles não podem receber ajuda de nenhum outro aluno e que se desrespeitarem essa regra, perderão pontos. Os alunos começam e alguns têm mais facilidade que outros. A professora fala em seus pensamentos que esse ano o nível melhorou bastante, já que até agora ninguém foi mordido. Oliver e Sheila vão muito bem,
e os dois vão ajudar seus amigos no feitiço. Sheila diz que irá cuidar de Nanau, já que notou que tá um clima esquisito entre os dois. Oliver aceita e consegue ajudar Peter a conseguir o feitiço. Em seguida, ele vai olhar Kate e vê que ela está se esforçando bastante, e nesse momento, a professora diz que ela não precisa de tanta dedicação, só precisa dar magia para eles. Mas Kate parece ter um outro objetivo, já que está sendo muito cautelosa. Quando Kate está no 9º bicho, Sheila vem falar com Oliver. Ele diz que ela está quase acabando. Sheila pergunta o porquê dela querer todos, já que ela precisaria apenas de 5 deles para passar no teste. Oliver diz que para ela é muito mais importante do que passar no teste. Ela está tomando todo o cuidado possível para conseguir manter todos os bichos vivos, e também que eles não sofram no processo. Porém, infelizmente no último ela se descuida e o casulo se escurece. Oliver manda ela queimar imediatamente, mas Kate fala que se rasgar o casulo iria ficar tudo bem. Bom, não é bem o que aconteceu. Ela, ao abrir o casulo, o bichão sai nervoso e taca logo uma mordida na mão dela. Oliver e Sheila rapidamente agem e retalham o bicho em pedacinhos. A professora logo vem e diz que eles perderão pontos por ajudarem ela. Mais tarde, Kate, conversando com Oliver, se desculpa por fazer ele vir com ela até a enfermaria, e Oliver fala que está tudo bem. E em seguida, ela começa a contar sua vida para ele. Ela diz que sua família tinha muitos animais, e por isso, desde cedo, ela sempre amou animais e criaturas mágicas. E por isso, quando ela vê um bichinho sofrendo ou machucado, ela não aguenta. E foi esse o motivo dela tentar manter todos vivos na aula anterior. Em seguida, Oliver consola ela, mas fala que o caminho que ela escolheu é bem difícil, porém é bem nobre da parte dela, e fala que é como se ela fosse um anjo. Ao falar isso, o coração dela palpita, e vemos aqui que o nosso protagonista leva jeito para conquistar as novinhas. Em seguida, ele fica com vergonha do que falou e abre a porta. Mostra para ela que ela não está sozinha, há vários amigos com quem ela pode contar. Um tempo depois, eles vão comer no refeitório. Enquanto eles conversam, nota que Nanau está um pouco para baixo, e a gente já sabe o porquê, né? Em dado momento, Peter se lembra que esqueceu seu livro na sala de aula e diz que irá buscar. Mas antes dele sair, Oliver e Sheila se levantam e diz que irão com ele, já que a escola à noite pode ser bem perigosa. Peter se incomoda um pouco, mas acaba aceitando a ajuda deles. Seus amigos comentando, diz que a escola de magia Kimberly fica bem em cima de um labirinto gigante, e dizem que à noite o tal labirinto toma conta dos corredores e por isso é tão perigoso. Agora vemos os três indo em direção à sala e facilmente encontram o tal livro. Porém, enquanto voltavam, ao tentar abrir uma porta, notam que estão presos, e rapidamente o cenário muda. Agora eles estão no labirinto, que aparenta ser bem medonho. Peter fica com medo, mas Oliver manda ele não se preocupar, já que é bem normal que calouros fiquem presos nos labirintos durante a noite, e fala que logo um veterano ou instrutor deve encontrá-los enquanto patrulha. Eles seguem em frente e logo encontram uma mulher esquisita. Peter sai correndo até ela, mas Oliver manda ele parar. A tal mulher usa uma névoa esquisita que acaba conquistando Peter. Logo Peter fica encantado e tenta ir em direção a ela, mas logo Oliver o desperta e o garoto recobra a consciência. Oliver fala que não tem tempo para perder e logo segue em frente. Mas infelizmente para eles, logo o caminho é bloqueado por outro aluno que também está interessado nos novos calouros. O cara aparenta ser um vampiro e diz que quer muito conhecer os seus novos alunos. Mas infelizmente para eles, nem para trás eles podem voltar, já que a mulher esquisita os seguem e logo eles ficam encurralados. E o que será que acontecerá em seguida? Bom, isso descobriremos no próximo episódio. Gostou do vídeo? Então já comenta aqui embaixo se querem a parte 3 desse anime. Também já deixa aquele like maroto e se inscreva aqui no canal que me ajuda demais, sério. E por fim, só pros de verdade que ficaram até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Haruto, um garoto que foi de vala e reencarnou em um mundo de fantasia e magia. Ele deu a sorte grande de nascer na família real, mas por seu poder ser além da compreensão daquele mundo, seus pais acharam que ele era um fracote e logo descartam o garoto na floresta. Podem ir lá que está incrível, beleza? Até a próxima e fui!